Amazônia 2030. Oferecimento Santander. O que a gente pode fazer por você hoje? Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural. No programa de hoje, seguimos exibindo a série de encontros Amazônia 2030, Desafios e Oportunidades da Bioeconomia, realizado pelo canal AgroMais, com curadoria do professor Ricardo Abramovay. No encontro dessa semana, a primeira parte do debate sobre ciência, tecnologia e educação na Amazônia com o climatologista Carlos Nobre e o biólogo Marco da Ré. Apesar de ainda estar longe de ser um polo de produção científica, a Amazônia também não é um deserto em matéria de ciência, tecnologia e inovação. Manaus, por exemplo, é um importante polo brasileiro de cultura digital e os projetos para que a economia da biodiversidade florestal se apoie em ciência estão ganhando importância na região. Vamos saber mais no programa de hoje. Acompanhe. Ricardo, a gente pode começar esse debate pensando um pouco sobre como compatibilizar ciência com produção e tecnologia ajudando no monitoramento, na preservação ambiental? Podemos pensar nesses termos? Marcelo, nós estamos vivendo a era da economia do conhecimento. E quando a gente fala em economia do conhecimento, normalmente as pessoas pensam na Tesla, pensam nos gigantes digitais contemporâneos, nos novos métodos de exploração, até de combustíveis fósseis, mas muitas vezes se esquece que uma das aplicações mais importantes da economia do conhecimento é justamente o conhecimento daquilo que dá sustentação à própria vida, ou seja, o conhecimento da natureza. E aí nós temos um fantástico paradoxo, que é o seguinte: o nosso conhecimento da natureza está crescendo muito, como todo o conhecimento humano a respeito da matéria, do universo. Nós estamos aqui com um biólogo e um climatologista, está crescendo muito. Só que nós temos um paradoxo, que é o seguinte: as florestas tropicais no mundo são justamente tão concentradas em áreas que não propiciaram o desenvolvimento econômico e social, muito menos das condições de vida das populações que habitam. Se você pegar as três grandes florestas tropicais, a floresta amazônica, a floresta do Congo e as florestas da Indonésia, de toda aquela imensidão, são áreas subdesenvolvidas. E aí eu gostaria de saber dos nossos convidados, Marcelo, Carlos e Marcos, o que explica que, em áreas de tão grande riqueza de biodiversidade, haja tanta concentração de pobreza e o aproveitamento dessas áreas seja tão precário. Vamos começar com o professor Carlos Nobre. Por favor, professor. Por razões históricas, né, essas áreas elas eram mais distantes das costas, muitas vezes também, e, por exemplo, o desenvolvimento, a chegada dos colonizadores europeus foi na Mata Atlântica, que é uma mata tropical riquíssima também. Ela foi bastante devastada, talvez hoje não sobre mais do que 20 ou 25% da Mata Atlântica. E o modelo que os portugueses chegaram aqui e olharam a Mata Atlântica, que é tirar a Mata Atlântica, é muito semelhante ao os governos dos países amazônicos, principalmente a partir dos anos 70, isso aconteceu aqui, aconteceu na África, aconteceu no Sudeste Asiático, é de não ver valor nenhum na floresta e substituir a floresta por agricultura tradicional, plantações. Então, esse é um pouco a visão de que não há muito valor na biodiversidade das florestas tropicais e elas têm que ser substituídas. Isso explica por que nunca houve um real desenvolvimento nos países tropicais
nas regiões de floresta do país tropical. Agora é a vez do professor biólogo Marcos Darré. Por favor, Marcos. Olá a todos. Olá. Com certeza, essas razões históricas foram fundamentais e também no contexto em que os desafios da humanidade eram outros. Se a gente olhar daqui para frente, numa perspectiva de futuro, não mais na perspectiva histórica que levou a situação como ela está posta, e sim como ela pode ser transformada frente aos desafios e às tendências, às necessidades atuais da sociedade e futuras. Aí, nessa perspectiva, talvez a gente tenha a situação contrária. A complexidade de ambientes, a diversidade de soluções que a natureza desenvolveu e que atingiram o ápice na escala evolutiva da Terra, justamente nas florestas tropicais, talvez ali, nessa diversidade, é que estejam as soluções para um mundo muito mais complexo hoje, que depende e demanda de soluções muito diversificadas e complexas, e pode ter nessa diversidade, nessa estrutura da floresta complexa, justamente um modelo novo a seguir. Então, numa perspectiva histórica, nós podemos entender por que até aqui os países tropicais foram um pouco alijados do desenvolvimento a partir desses próprios. E numa perspectiva futura, eu sou otimista até em relação a isso, eu entendo que talvez aí esteja o grande diferencial. A gente olha para a floresta e, por enquanto, vê um diferencial comparativo. Mas eu acho que o ponto que a ciência pode justamente trazer como contribuição é como transformar esse diferencial comparativo das florestas tropicais em diferencial competitivo nacional. Vamos para um rápido intervalo. Voltaremos na sequência. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje exibe o terceiro encontro da série Amazônia 2030, Desafios e Oportunidades da Bioeconomia, realizado pelo canal AgroMais, com curadoria do professor Ricardo Abramovay. Em debate essa semana, o tema Ciência, Tecnologia e Educação na Amazônia, com o climatologista Carlos Nobre e o biólogo Marco Darré. Agora, eu gostaria de ouvir o professor Carlos Nobre, porque essa diversidade, o desafio da diversidade, ele coexiste em contraposição aos principais desenvolvimentos de tecnologias que acabaram se focando muito em monoculturas, né, professor? Existe aí uma contradição entre essa biodiversidade e o grande esforço de maximizar algum tipo de cultura ou de produção? É esse o desafio que a gente vive, de tentar harmonizar esses desafios de maior escala de produção com a biodiversidade, é isso? Olha, a agricultura globalmente, ela surgiu com mais tecnologias e com mais conhecimento, ela surgiu em locais, latitudes médias, há centenas de anos, ou milhares de anos até, em lugares com pouca biodiversidade. Então, ela foi muito numa direção de monoculturas, domesticação de animais e monoculturas. E, de fato, essa agricultura tradicional, ela nunca enxergou outras possibilidades, por exemplo, que as florestas tropicais apresentam. Então, quando Cabral chega aqui, ele vai de caminho, olha aquela belíssima Mata Atlântica no sul da Bahia, e cria aquela famosa expressão na carta que ele escreveu ao rei, em se plantando tudo dá. Quer dizer, tira a Mata Atlântica e substitui pelas culturas que se produziam na Península Ibérica em 1500. Então, sempre faltou enxergar o potencial da biodiversidade. Os indígenas chegaram ali na Amazônia 12.000 anos atrás e sempre conviveram muito bem com a biodiversidade, produzindo
centenas e centenas de produtos da biodiversidade, também com algumas roças, mas mantendo a floresta. Então, a visão da agricultura tradicional que foi desenvolvida, vem sendo desenvolvida há milhares de anos, principalmente nos últimos séculos, que depois se modernizou muito com a produção verde de alta produção, ela parece que era, até recentemente, o modelo dominante. Isso é que nós temos obrigação de mudar, mostrando que a biodiversidade da floresta tropical amazônica tem um gigantesco potencial econômico e também de trazer bem-estar para as populações da Amazônia e para a população do Brasil. Professor Marcos, como é que o senhor entende esse desafio de harmonizar a maximização da produção com o aprofundamento do conhecimento da biodiversidade e de explorar essa biodiversidade também, de forma sustentável, claro? Eu acho que a palavra diversidade é a chave em ambos os contextos, tanto o ambiental quanto o econômico. Como o Carlos pontuou, a origem da própria agricultura e da tecnologia, de forma geral, está em ambientes mais simples. E o foco acabou sendo produzir mais do mesmo, melhorar a qualidade ou domínio sobre a produção de algo mais limitado, uma estrutura mais simples. No caso das florestas, o modelo me parece que vai na direção oposta. É a diversificação de produtos que pode levar à escala econômica, não a quantificação da produção concentrada. Então, há um modelo diferente nesse aspecto. A criação de valor é necessária, a escala de valor é necessária, mas o foco ele tem que estar não necessariamente na produção, na melhor produção de algo mais simples, e sim na melhor solução para a diversidade de problemas que requerem soluções. E aí tem, então, uma diversidade de oportunidades de desenvolvimento. E a floresta permite isso, permite diversidade de oportunidades de solução. Cabe aí ao conhecimento justamente transformar esse potencial que a biologia, que a evolução trouxe a partir da diversidade de espécies e transformar isso em diversidade de produtos que consigam atender à diversidade de demandas que a sociedade tem, que a economia tem. Ricardo, a diversidade segue sendo o maior desafio da humanidade. Como entendê-la, como conviver, como preservá-la? A gente pode pensar nesses termos também? Sem dúvida, Marcelo. Nós estamos às vésperas da Convenção da Biodiversidade, e não é só com relação aos recursos biológicos que a diversidade é importante. Agora, tem algo que eu gostaria de ouvir do Carlos e do Marcos, que é o seguinte: a nossa tradição de pesquisa agronômica é uma tradição concentrada em produtos. Você pega, por exemplo, a Embrapa tem centros especializados em produtos. Parte da prosperidade histórica do estado de São Paulo está enraizada no Instituto Agronômico de Campinas, que também estava concentrado em produtos. E é uma tradição da pesquisa agronômica essa concentração em produtos. O que eu gostaria de saber, do ponto de vista da inovação para o Marcos e do ponto de vista do trabalho científico para o Carlos de maneira geral, é quais são os desafios científicos que diversidade coloca aos pesquisadores. Quem pesquisa diversidade pesquisa exatamente o quê? Será que a pesquisa para que nós tenhamos mais alimentos, mais fibras, mais matérias-primas industriais, etc., não exige a concentração? O que é e qual é a nossa tradição em pesquisa sobre diversidade? Nessa rodada, a gente começa pelo professor Marcos. Como comentamos anteriormente, historicamente, os desafios eram diferentes e os desafios mobilizaram, inclusive, uma abordagem da própria pesquisa agronômica, focando em alguns produtos. E a gente tem que entender também que muito dessa pesquisa, muito desse desenvolvimento de solução, veio de uma política que definiu alguns focos, e em cima desses focos se estruturou o desenvolvimento de soluções.
Na perspectiva da inovação, atualmente, nós precisamos buscar formas diferentes, complementares, redundantes, de atacar outros problemas. Então, no meu entendimento, o olhar focado ele tem que estar sobre os problemas, quais são os alvos para os quais se vai buscar soluções. E não necessariamente pré-definindo algumas espécies sobre as quais vai se desenvolver o conhecimento e daí tentar encaixar em algumas demandas, que seria uma abordagem empurrado pela tecnologia. Nós temos que nos mobilizar a essa altura dos desafios globais, pelas demandas que a sociedade já tem, que são críticas, o próprio mercado tem, e que necessitam de soluções. Então, o foco ele tem que estar em cima dos problemas. As soluções, elas vêm justamente da diversidade. Quanto maior a diversidade de espécies, de processos, de ciclos, de perspectivas que se aborde aqueles mesmos problemas, maior a chance de que se encontre cada vez mais soluções, inclusive redundantes, mas que conseguem se aplicar a situações diferentes em que esses problemas da sociedade ou do mercado se apresentam. Então, eu não iria na perspectiva de focar em algumas espécies, como foi talvez necessário até no passado. Eu iria na perspectiva oposta. O foco tem que estar nos problemas e, a partir desses problemas, as soluções vêm de uma enorme diversidade, inclusive que a natureza nos coloca e que a ciência precisa buscar aplicações potenciais para elas, para transformá-las em soluções. Bom, queria ouvir aqui no Amazônia 2030 agora a abordagem do professor Carlos Nobre. Por favor, professor. Olha, a ciência moderna, ela cada vez mais entende o papel da biodiversidade. A biodiversidade não é um acidente. Quando ela é uma resposta evolutiva, muitas vezes dezenas de milhões de anos, encontrou a melhor solução. Então, quando nós vemos, por exemplo, 1 hectare de floresta amazônica tem mais espécies de angiospermas, árvores, plantas com flores, do que toda a Europa. Uma árvore da Amazônia, ela tem mais de 300 espécies, uma árvore grande da Amazônia, mais de 300 espécies de formiga vivem naquela árvore, é mais do que todo o Reino Unido. Então, a gente precisa ter o entendimento científico da importância da biodiversidade, se aquilo evoluiu em dezenas de milhões de anos, naquele ambiente, num solo pobre como o da Amazônia, e nós vamos com uma visão unilateral, uma visão que funciona talvez em outras partes do mundo, e reduzimos aquilo a uma espécie gramínea, por exemplo, e julgamos que isso é o melhor modelo econômico, que isso vai ter maior produtividade. Não, de fato, a produtividade da pecuária na Amazônia é baixíssima, e nós já temos muitos elementos mostrando que uma visão moderna do que era a antropização dos indígenas, que nós chamamos de sistemas agroflorestais, agroecológicos, com muito embasamento científico e com vários exemplos de sucesso na Amazônia, infelizmente ainda muito poucos em escala, mas eles funcionam muito bem, mostram um sistema agroflorestal produzindo 50, 60, 70 diferentes produtos, mantendo 50% a 70% da biodiversidade daquela região, mantendo em 60% a 80% do carbono que uma floresta primária absorve e gerando um enorme potencial econômico. Por exemplo, os sistemas agroflorestais com açaí, eles já melhoraram demais a renda das famílias, eram todas classe E e hoje elas já são classe D e C, ainda não chegaram à classe média, mas mostram um caminho. É totalmente possível ter um modelo econômico com essa máxima biodiversidade que nós temos na floresta amazônica e em outros biomas brasileiros, e que você tenha, como o Marcos da Ré falou muito bem, a diversidade de espécies é o caminho das soluções. Vamos para um rápido intervalo. Voltaremos na sequência.
Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje exibe o terceiro encontro da série Amazônia 2030, Desafios e Oportunidades da Bioeconomia, realizado pelo canal AgroMais, com curadoria do professor Ricardo Abramovay. Em debate essa semana, o tema Ciência, Tecnologia e Educação na Amazônia, com o climatologista Carlos Nobre e o biólogo Marco da Ré. Eu gostaria de acrescentar o fator social. É possível medir a intensidade de sociobiodiversidade? Existe algum tipo de tecnologia que pode nos ajudar nesse sentido? Primeiro o professor Marcos, depois o professor Carlos. Bom, o inventário da diversidade biológica, dos seus usos ancestrais, pelas populações que viveram, que se desenvolveram nesses ambientes, ele é normalmente desenvolvido a partir dos seus métodos científicos específicos, vindo da biologia, da ecologia, da sociologia, da antropologia, etc. Mas, cada vez mais é necessário a gente ter uma abordagem, inclusive, produtiva, mesmo para o extrativismo, mesmo em situações lá no interior da floresta, em que a tecnologia pode ajudar, com formas de sensoriamento, com formas de medição e com modelos que permitam uma previsibilidade da produção, da disponibilização daquele produto que vem da floresta, dentro dos ritmos da floresta, que se conhece, pelo menos em grande parte, para muitas espécies. Essa é uma questão importante, porque, diferente da monocultura, onde tudo está baseado em mudar o ambiente para que o ambiente oportunize a melhor produção daquela espécie cultivada, no extrativismo nós temos que lidar com os ciclos da natureza, as variações da natureza, mesmo nas situações de sistemas agroflorestais, porque o ambiente é mais diversificado, é menos homogeneizado, isso traz um conjunto de variáveis. Então, é necessário ter uma abordagem que, inclusive, a inovação tecnológica mais recente, inclusive na perspectiva digital, tem trazido como possibilidade de aplicação para o extrativismo. Então, sim, é possível levar a tecnologia até o extrativismo, uma abordagem quase de extrativismo 4.0, de forma que se tenha previsibilidade das produções, de forma que se tenha mecanismos mais ágeis de lidar com as capacidades que são menores instaladas dentro da própria floresta. É diferente do modelo das commodities, de grande concentração. Estamos aqui falando de pequenos volumes, só que num contexto geral, um potencial de integração de muitas pequenas produções em uma plataforma de escala em valor agregado, quando você integra os diversos. Então, há sim muitos espaços para entrar a tecnologia. Professor Carlos, a tecnologia ajuda a integrar a biodiversidade também ao social? Deveria ajudar e muito. Em primeiro lugar, nós temos que nos dar conta que nós conhecemos muito pouco ainda do conhecimento tradicional, do conhecimento das populações amazônicas, principalmente dos povos indígenas. E eles fazem muito bem em não revelar esse conhecimento, que historicamente, quando eles revelaram, eles nunca se beneficiaram do grande conhecimento que eles têm sobre a floresta, sobre os rios, sobre toda a biodiversidade, sobre a interação das espécies. Então, a tecnologia, sem dúvida, pode ser transportada, e o Marcos Até já mencionou isso, a grande novidade das tecnologias do século XXI, que nós chamamos de indústria 4.0, é que elas são acessíveis, baratas, duráveis e amigáveis. Qualquer pessoa hoje pode aprender a usar uma tecnologia moderna de transformação do produto da biodiversidade com muita facilidade. Antigamente, alguém aprender uma tecnologia industrial podia ter que ficar 6 meses em curso, 1 ano, 2 anos. Agora não, agora todas as tecnologias são ensinadas com muita rapidez, em semanas, e todos os níveis de população conseguem acessar essas tecnologias. Então, esse é um aspecto importante. Agora, o mais importante, que é o papel da ciência,
é que nós conhecemos muito pouco da biodiversidade brasileira e da biodiversidade amazônica. Existe uma situação que nós não conhecemos mais do que talvez 5% das espécies de plantas e animais. Isso quer dizer imensa quantidade de micro-organismos que existem na floresta. Então, nós temos realmente que usar muito do conhecimento científico, da capacidade científica e explorar muito mais a biodiversidade. Talvez o maior potencial econômico e de benefício social da biodiversidade da floresta amazônica seja ainda desconhecido. Então, nós temos que ir lá, entender todos os recursos genéticos, por exemplo, escondidos da biodiversidade, todo o conhecimento da biomimética, de aprender como a natureza resolveu alguma solução e trazer isso para o nosso uso. Então, a Amazônia é um lugar onde há mais dessas possibilidades. O Brasil e os países amazônicos deveriam realmente ter uma postura de desenvolvimento sustentável a partir da biodiversidade, muito baseada em ciência e também em conhecimento tradicional. Ricardo, a gente está acompanhando aí as possibilidades e os desafios seguem quase ilimitados na Amazônia, provavelmente ilimitados. Isso tem atraído cada vez mais atenções, a conscientização tem aumentado, muitas empresas agora estão se aproximando de projetos de desenvolvimento sustentável da Amazônia, mas o investimento ainda em desenvolvimento, em educação e tecnologia na região ainda segue baixo. Como aumentar ou tirar partido dessa atenção hoje que a Amazônia clama para aumentar esses investimentos exatamente em educação, em tecnologia e em pesquisa na Amazônia? Está acontecendo no Brasil um fenômeno que nos outros países amazônicos da América Latina não está acontecendo, que é a mobilização conjunta do meio empresarial, do meio científico, do ativismo, ou seja, de organizações não governamentais, para responder a essa pergunta que você, Marcelo, formula. Desde 2008, Carlos Nobre participou disso, a Academia Brasileira de Ciências vem clamando por aumento de investimentos em ciência e tecnologia como uma forma, inclusive, de se contrapor a processos destrutivos na Amazônia. Desde então, muita coisa aconteceu. Esse ano, particularmente, e paradoxalmente, está sendo um ano extremamente promissor em termos dessa mobilização. E um dos fatores importantes dessa mobilização, uma das expressões dessa mobilização, é a participação de cientistas renomados no conselho de empresas das quais, até aqui, eles estavam totalmente distantes. Havia uma espécie de separação, um muro. E esse muro foi transformado, de alguma maneira, em ponte. Por quê? Porque essas empresas não querem mais ser reconhecidas como empresas destrutivas, então elas estão querendo aprender com os cientistas, estão querendo aprender com as comunidades locais. Nunca no Brasil se falou tanto no valor da cultura material e espiritual dos povos da floresta como em 2020. Isso é inédito para a sociedade brasileira e é muito positiva. E tanto o Marcos como o Carlos Nobre estão liderando projetos importantes nessa direção. O Marcos, que é um dos responsáveis pela implantação de um sistema de inovação fundamental em Florianópolis, agora está também na Amazônia, e Carlos Nobre está com um projeto conhecido já internacionalmente, que é o Amazônia 4.0. Eu acho que seria muito interessante se eles pudessem nos expor o que são esses projetos e como é que eles veem a integração de suas próprias iniciativas com o conjunto da comunidade científica da Amazônia. A Amazônia não é nem de longe um deserto científico, por mais que haja muita coisa ainda a fazer. A primeira parte desse importante debate fica por aqui. Semana que vem continuaremos exibindo o programa ouvindo o climatologista Carlos Nobre e o biólogo Marco Darré,
que tem a importância de nos dizer sobre ciência, tecnologia e educação na Amazônia.